E aí, rapaziada? Aí, sambinha, ó, tardezinha. Explodiu, né? Que loucura. Grande, Thiaguinho. Mas é o seguinte, é samba, futebol e amigos. o Vitão, tá? O Vitão, o Cruzeiro também tem interesse pelo Vitão, tá bom? Então, torcedor colorado, vamos colocar as barbas de molho. É o Cruzeiro aí que tá com bala na agulha para tentar levar o Vitão. Todo mundo sabe que o Vitão custa cerca de 10 milhões de euros. Tá? O Inter não arreda desse valor aí, quer 10 milhões de euros pelo seu zagueiro. Tá? O Inter tem 80% dos direitos federativos do atleta, então temos que aguardar aí os fatos para ver o que poderá acontecer na sequência com relação ao Vitor, tá? É uma grande perda, né, que o Internacional teria, no caso aí da saída do Vitão. Outra situação, Fabinho Soldado. Tá? O Fabinho Soldado, que é quem o Inter quer para ser o executivo de futebol no lugar do Mazuco. Fabinho Soldado, que está no Corinthians, tem uma decisão de Copa do Brasil ainda para decidir e por isso ainda não fechou, não bateu o martelo com o Internacional. Segundo fontes aí, informações, o salário dele é cerca de 400 mil reais lá, né, lá no Corinthians, mas no Inter com certeza ele vai ganhar um valor abaixo disso, tá? Então vamos aguardar os fatos, espero que o Fabinho, campeão do mundo com o Internacional como jogador, parceiro de Abel Braga, amanhã já anuncie a sua vinda para o Internacional, porque o Inter precisa correr, tem que buscar reforços, né? Se fala em Bruno Rodrigues, se fala em Mandaca, então o Inter precisa acelerar aí para poder realmente ter um bom grupo de jogadores, né? Um grupo de jogadores mais competitivo para o Pesolano poder realizar o seu trabalho da forma que ele gostaria ou da forma que ele quer. E aí, torcida colorada, vamos conversar um pouquinho sobre negociações para a próxima temporada. Vamos que vamos, gurizada. E o Internacional já apresentou seu novo treinador, o diretor técnico também, o Abel Braga, o Pesolano, aí o uruguaio que vai comandar o grupo de jogadores que temos aí, né? Mas o Inter com certeza precisa de alguns reforços e precisa também liberar alguns jogadores, tá? O nome que está sendo muito falado com relação à chegada aqui no Beira-Rio é do Bruno Rodrigues, né? Tô até com a colinha aqui. O Bruno Rodrigues, tá? É um extrema de velocidade, teve um probleminha lá no Palmeiras, porque ele acabou num período pós uma lesão grave, ele foi jogar um torneio amador em Ceará Mirim, que é a cidade dele lá e tal, tomou uma puteada no pessoal do Palmeiras, tá? Já foi jogador do Pesolano no Cruzeiro, tem muita velocidade. Porém, Márcio Black, eu assisti a uma partida dele, aliás, comentei pela Rádio Grenal, Santos e Palmeiras, aquele do segundo turno na Vila Belmiro, onde o Santos ganhou lá no último minuto, né? Com o gol do Roleiser, isso? Do Roleiser, acho que é. No final da partida, tá? E no primeiro tempo, o Bruno Rodrigues não jogou absolutamente nada. Errou tudo, tá? Errou tudo. Tudo que ele foi fazer no jogo no primeiro tempo não deu certo. Errou passe, errou drible, errou movimentação. Fiquei com a pulga atrás da orelha com relação a esse jogador. Até lá durante a transmissão eu falei, é muito ruim, tá? Mas parece que com o Pesolano o jogador conseguiu ter um bom rendimento, tá? O Pedro Raul segue forçando a barra para vir para o Internacional, né? Ganha cerca de 700 a 800 mil reais por mês e o Inter deve pagar parte desse salário caso feche a negociação com o Pedro Raul e ele venha por empréstimo. Mas eu acredito que dependa muito de uma saída do Matias, tá? O Matias que tem o interesse do Al Ahly da Arábia Saudita, não é o mesmo daquele do Egito, já falei, tá? O do Egito é um outro clube, o do Egito é aquele clube que jogou contra o Internacional e Corinthians em semifinal de Mundial de Clubes. Tá certo, gurizada? Gurizada, tem alguns jogadores
que o Internacional emprestou nesta temporada de 2025. Vamos dar uma observada em quem são e falar sobre alguns detalhes, né, sobre eles. Pois é, Internacional, como eu falei, emprestou 6 jogadores em 2025. Vamos dar uma olhada nos nomes. O Estevão, né, lembram do Estevão? Jogador que surgiu da base do Internacional, teve aquela situação lá contra o Caxias, né, no Campeonato Gaúcho, errou o pênalti, errou uma situação clara de gol. O jogador foi emprestado para o São José de Porto Alegre, tá? Mas em 2026 deverá atuar no Ipiranga de Erechim. Tá? O Estevão que pintou bem, era um monstro na base colorada, assim como vários, né? Jogam demais na base, quando sobem para os profissionais, sucumbem, tá? O Henrique Menck está no Como da Itália, o goleiro que também veio da base, não jogou nenhum jogo lá na Itália e o seu contrato de empréstimo vai até junho de 2026. O Kehler, lembram do Kehler? Era o Kehler e o Daniel, né? O Kehler está ainda emprestado ao Ceará, acaba o contrato agora no final do ano, jogou 4 jogos, tomou 3. 3 pauladinhas, tá? E também deverá retornar aqui ao Internacional e ser reencaminhado para outro clube, né? O Johan, lembram do Johan? Chapecoense, Palmeiras, já teve um bom momento no futebol brasileiro, ele foi emprestado ao Sport, tá? O Inter prolongou o empréstimo dele por lá, por causa do Vitor Gabriel. Aliás, o Inter o emprestou para prolongar o empréstimo de Victor Gabriel, que não se sabe se será comprado ou não pelo Internacional. Dos 61 jogos que jogou, aliás, dos 61 jogos que teve o Sport, ele jogou apenas 26, tá? 10 como titular, nenhum gol. Não deve permanecer no Internacional, tá? O Gabriel Barros, que é um jogador que é uma incógnita, né, para mim, quando ele pintou lá em São Paulo, era muito bom jogador. Jogou no Criciúma e no Botafogo de São Paulo. No Criciúma ele não foi muito bem, já lá no Botafogo de São Paulo jogou 15 jogos como titular, sem gols e sem assistência também. E o Ramon, que o Inter pagou 10 milhões, ajudou o Vitória a permanecer na Série A. O Ramon deverá ser reavaliado e provavelmente deverá ficar no Esporte Clube Internacional. Vamos!